Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos abrindo as câmeras, por favor. Bom dia, professor. Bom dia, Miriam. Tudo bem? Tudo e com você? Bem, graças a Deus. Você resolveu aparecer, Miriam? Nossa, você está com 4 Consegui fotos, acordar hein? cedo. É? Que bom que você veio. Fico contente. Matheus Francisco, vamos abrir a câmera, meu jovem. João Vitor. Muito bem. E aí, como é que foi o final de semana de vocês? Todo mundo em casa? Guilherme. Vamos lá. Guilherme Ferreira. Bom dia, Guilherme. Bom dia.
Tudo bem? Tudo. Que bom. Põe o rostinho aí na câmera. Vou pôr já. Tá. João Lucas. Não. João Lucas. Como é que estão as tarefas, pessoal? Estão fazendo? Eu fiz um levantamento na semana passada, eu já corrigi. O do... Tem bastante gente que ainda não fez. Bianca, você Eu. tem uma tarefa que você mandou para mim, mas está sem o anexo. A tarefa da página 49. Se você puder verificar depois, eu mandei um recadinho para você lá no... Apostila 2? Não, na apostila 1. Ah, apostila 1. Da página 49, um exercício sobre os egípcios. Eu mandei um recadinho para você na devolutiva do exercício, tá? Que veio sem o anexo do exercício. Tá bom, eu vou Tá ver bom? Daí depois. depois você verifica e retorna para eu poder fazer a correção, tá? Tá bom. Tá bom. O Gagliardi tá aí? O Gagliardi não tá também, né? O Gagliardi também tem uma observaçãozinha do exercício lá. Bom, pessoal, já são 7h38. Só vou... Ó, deixa eu ver. Estão com presença Bianca Leston, Bruno Bacone. Cadê o Bruno? Bruno, aparece aí, dá um tchauzinho. Oi, professor. Eu não consigo apoiar a câmera. Tudo bem. Bruno. Emily. Está aí, Emily? Tô aqui. Tá. Ah, tô vendo você. Desculpe, já vi. Tá. Emily. Enzo Padilha. Consegue abrir a câmera, Enzo? Enzo Padilha. Guilherme André. Oi. Não tô vendo você ainda, Guilherme. Só uma pontinha do cabelo. Jennifer. Aqui. Tô vendo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. João Vitor Leal. Cadê você, João? Você tá sem câmera? Sim. Tá. É o Mister. É o Mister, né? É o João? Ah, não. O Mister é da outra tropa. É o João, tá certo. Laura. Presente. Tá aí, a Laura. Luani tá aí. Amor, a Orce tá Oi? pedindo o ID da reunião. Ah, o A ID Orce. Tá. Você quer falar para ela o ID? Acho que é mais Aham. fácil. 419038. 419038. E a senha. Ah, a senha é essa, 419038. Pronto. Tá? Vamos lá. Onde eu parei? Luani tá aí. Laura tá aí. Lucas. Lucas, já vi.
Lerri. Cadê a Lerri? Maria Clara Lerri, consegue abrir a câmera? Ok. Bom dia. Matheus Francisco. Bom dia, Matheus. Miriam, já vi. Rafael Cirino. Campos Cirino. Presente. Presente. Consegue abrir a câmera, Rafael? Aí, Rafael Polis. Presente. Consegue abrir a câmera, Rafael? Ótimo, Rafael. Roberta. Presente. Tudo bem, Roberta? Uhum. Tá. Conseguiu entrar a Orce? Não sei. Ela não falou nada. Não falou nada? Será que ela tá precisando do ID? Deixa eu copiar o ID aqui, que o ID é mais longo. 7, 9, 3, 4, 8, 8, 9, 5, 3, 2, 9. V, 4, F, T, S. Sim. 7, 20, 70. Quem que falou com ela? Quem que tinha falado com a Orce? Eu. Laura? É. Você consegue falar com ela, perguntar se ela conseguiu entrar? Se ela está conseguindo? Uhum. Tem que esperar ela responder só. Acho que eu vou digitar lá para ela. 7, 9, 3. Senhor, ela falou que ela tá tentando. Então, ó, fala para ela, por favor, que eu mandei o ID, a senha e o código de acesso. Agora mandei todos os dados para ela. Tá? Tá bom. Tá tudo lá no grupo do WhatsApp. Quem chegou agora? Elias. Bom dia, Elias. Bom dia, Tudo professor. bem? Tudo bem, sim, meu senhor? Bem, graças a Deus. Faltou na última aula, né, Elias? Faltei sim, professor. Desculpa. Tudo bem. Bom, pessoal, eu já esperei bastante, né? Já deu 7h46 já. A gente já está com 16 minutos já. Então é o seguinte, ó. Na aula passada, nós falamos sobre
os hebreus, né? Eu fiz uma introdução, falei um pouco sobre os hebreus. Aliás, falei, né, tudo sobre os hebreus que nós tínhamos para falar. E aí eu comecei a falar sobre os fenícios. E aí eu estava falando dos fenícios, praticamente tinha concluído os fenícios e acabou a nossa aula. E eu deixei os persas para nós falarmos da aula de hoje. Mas como faltaram bastante alunos e faltou um pedacinho dos fenícios para a gente terminar, o que eu vou fazer? Eu vou retomar a partir dos fenícios, tá? Faço uma breve um relato dos fenícios e daí eu faço a aula toda sobre o restante todo sobre os persas. Bom, mas antes eu queria falar o seguinte: o que é importante a gente repensar novamente, falar novamente, porque faz parte desse conteúdo, né? A gente falou bastante sobre alguns preceitos dessa aula que estão contidos nos livros da Bíblia, né? Em Gênesis, no livro do Êxodo, no livro de Levítico. São livros do Antigo ou do Velho, como queira, né? Antigo ou Velho Testamento, da Bíblia cristã. E a gente tem que estudar esses livros para a nossa aula de história do ponto de vista histórico. Nós não vamos, como eu já tinha falado, eu retorno essa fala, nós não vamos falar do ponto de vista das nossas convicções religiosas. Eu tenho uma religião, vocês têm as religiões de vocês, provavelmente alguns de vocês sejam da mesma religião que a minha e vice-versa, mas a gente não vai falar das nossas religiões, nós não vamos falar de placas de igrejas, de denominações religiosas, porque cada um tem a sua e não é esse o foco da nossa aula, né? O foco da nossa aula é falar dos assuntos que, historicamente, são relatados também na Bíblia. Então, isso prova não só a existência desses povos antigos, como também a existência da própria Bíblia. Então, são dois fatores que estão intimamente ligados. É importante a gente perceber essa ligação para a gente compreender tanto uma coisa quanto a outra, né? Então isso é importante. Outra coisa que eu citei para vocês é alguns preceitos, né, que os hebreus utilizaram, que a gente usa ainda hoje, o Código de Hammurabi, que foi aprimorado pelos hebreus e utilizado nas suas leis. Os 10 Mandamentos, né? Eu citei para vocês o filme Os 10 Mandamentos, que se alguém sentir de assistir o filme, ele está disponível para vocês assistirem. É um filme que não tem nenhuma censura, é livre, um filme muito interessante. Só que tem que ter paciência, né? Porque é um filme que é longo, tem quase 4 horas de duração. É um filme bastante interessante, uma super produção de cinema e que tem um relato bíblico muito próximo. Se você ler o Velho Testamento, o livro de Gênesis e o livro de Êxodo, você vai praticamente assistir o filme. O filme é a narração e a encenação desses dois livros da Bíblia. É muito interessante e eu recomendo, vale a pena assistir. E outros filmes que também têm contextos bíblicos que é interessante. E tem filmes menores, né, com um pouco menos de duração, curtos, com alguns recortes, também com essas argumentações históricas. Então, vale a pena fazer uma pesquisa, tá? Bom, eu vou subir a tela aqui para vocês. Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Eu recebi uma mensagem com problema de áudio. Tá tudo bem? Vocês estão ouvindo? Sim. Tá? Tô. Tá bem? Só pra ele só tá. Oi? Acho que só pro João que tá no áudio. Tá com problema do áudio, João? O João tá conectando o áudio. Acho que o João tá com problema no áudio.
Vamos lá, então. Eu vou subir para vocês o link do PowerPoint, tá? Estão vendo aí o PowerPoint? Sim. Tá. Então vamos lá. Então nós temos aqui. Essa tela a gente já passou. Eu vou pular rapidinho aqui as telas, tá? Os fenícios, então, né? Que nós vamos retomar os fenícios. Uma civilização bastante diferente das outras que a gente já estudou. Quais outras? Os hebreus, os egípcios e os mesopotâmicos, né? São povos bastante diferentes entre si e entre os fenícios. Tem uma conotação bastante diferente. Não formavam um grande império, os fenícios não tinham essa conotação, essa idealização de formar impérios numerosos, volumosos, né, vultuosos. Não construíram grandes templos, não se beneficiaram de grandes rios, onde a localização geográfica deles não contemplavam grandes rios. O caráter distinto em relação aos mesopotâmicos, egípcios e hebreus faziam dos fenícios povos especiais. Por que será? O que será que os fenícios tinham de tão especial assim? Não era a administração, política, e também não era, então, nem templos, nem rios, nem impérios. O que os fenícios tinham de tão importante assim? As cidades eram agrupadas em confederações. Então, a formação administrativa também não eram tão importantes. A maior parte do domínio das cidades estava sob domínio estrangeiros. E o que os fenícios faziam para se manter sob esse domínio estrangeiro sem ter problemas com relação à segurança e mesmo à tranquilidade? Os fenícios pagavam tributos às nações estrangeiras. Então, veja a que ponto chegava a vida dos povos fenícios. Eles acabavam pagando tributos, né? Pagando impostos para os invasores, para que esses invasores não colocassem em risco a segurança da população e, ao mesmo tempo, desse uma certa tranquilidade à população. Então, era uma forma de suborno, vamos dizer assim, subornar a população, subornar os invasores, para que os invasores não causassem problemas de ordem interna. Enquanto isso, os fenícios estavam preocupados com outras coisas mais interessantes que a gente vai ver, que era justamente o comércio, que era o grande, né, o grande diferencial dos povos fenícios em relação aos outros povos que a gente já estudou. Aqui a gente vai encontrar, então, essa diferença que a gente tem em relação aos demais, né? A expansão do domínio territorial no final do último milênio antes de Cristo
se deu pelo mar Mediterrâneo. Então, os fenícios tinham uma característica importante, né? A gente costuma dizer em história que os hebreus ensinaram o mundo a rezar. Os fenícios ensinaram o mundo a navegar e a ler e escrever. E os persas ensinaram o mundo a fazer guerras, né? A gente vai estudar os persas daqui a pouco e a gente vai falar sobre isso. O domínio econômico e não o domínio econômico e não político. Então esse é o grande diferencial dos povos fenícios, né? Eles dominavam economicamente toda aquela região ali do Crescente Fértil e não a parte política. O que tinha de original? O que os fenícios fizeram de tão importante em termos de diferencial também? As feitorias comerciais no norte da África e no sul da Península Ibérica. O sul da Península Ibérica, né, para quem não se lembra, a Península Ibérica é um pedacinho que compreende a Espanha e Portugal. Então, no sul da península, no sul da Espanha e Portugal, eles chegaram até essa região e fizeram feitorias, né? Locais onde eles armazenavam seus produtos para fazer o comércio. E nas ilhas mediterrâneas, como elas são centenas de ilhas, então eles ocupavam essas ilhas para fazer o comércio. Uma outra característica importante dos fenícios é que a sua localização se dava numa comprida faixa litorânea que ia do Oriente Médio até o Mar Mediterrâneo, e as cidades, entre uma cidade e outra, elas eram separadas por condições geográficas bastante dificultosas, né? Que geravam um certo isolamento entre uma cidade e outra. Quais eram essas condições geográficas? Montanhas, penhascos, ilhas e ilhotas. Então, isso dificultava a formação de um grande império. Por isso que os fenícios não se tornaram um grande império. Olha, nós temos 10 minutos. Eu estou aqui com uma outra tela de computador cronometrando o tempo. E em 10 minutos a gente vai ter que reconectar. Tá? Daqui a pouquinho eu já aviso vocês para a gente fazer a atualização. A próxima tela. Esse mapa, pessoal, mostra então toda a localização geográfica dos fenícios. Então nós vamos encontrar aqui, bem no cantinho direito, a gente tem cidades importantes. Olha, a Bíblia, ela é encontrada, confeccionada aqui na cidade de Biblos. Por isso que tem o nome de Bíblia, ó, Biblos, tá? Pois uma cidade importante, Tiro, né, logo aqui abaixo, Sidom. Todas essas cidades, elas são relatadas na Bíblia, tanto no Antigo como principalmente no Novo Testamento. Tá? Biblos, Tiro, Sidom. Depois nós vamos encontrar as cidades das ilhas gregas, né? As italianas, e aqui ao extremo nós vamos encontrar o extremo sul da Península Ibérica, né? Tartessos, local onde eles encontraram, onde os fenícios também chegaram. Então, a setinha mostrando aqui é toda a região onde os fenícios se destacaram no comércio. Próxima tela. Na próxima tela, nós temos os produtos de destaque. Então, a gente vai encontrar o comércio, que era o destaque, né, da economia, quase todo tipo de produtos e com quase todo tipo de parceiros comerciais. Então, eles comercializavam com praticamente todos os povos que viviam naquela região.
E os 3 principais produtos, os mais importantes, eram a madeira, a púrpura e a cerâmica. E aí a gente tem, eu procurei colocar para vocês as imagens, porque as imagens elas ajudam a gente fixar, né, o conteúdo. Então a gente tem a região do atual Líbano, a extração de madeira, uma madeira cujo nome científico é Cedrus libani, é o cedro do Líbano, extremamente valioso e cobiçado mundialmente, né? Uma madeira muito boa, de excelente qualidade, e ela é tão importante para o Líbano, ela foi e é tão importante para o Líbano, que ela consta até da própria bandeira do país. A bandeira do Líbano é uma bandeira retangular com 3 faixas. Uma faixa vermelha embaixo, uma faixa vermelha em cima, uma faixa branca no meio e no centro da bandeira, justamente essa árvore em verde, que é a árvore do Líbano, que é o símbolo do país. O outro produto de extrema importância é o molúsculo do gênero Murex, que produz uma tinta de cor púrpura, né? Um vermelho bem forte, que era utilizado para tingir tecidos e outros tipos de produtos. E um outro produto de extrema importância também era a cerâmica, que não tinha concorrência na região, né? A cerâmica fenícia era a melhor que existia na época. Então, eles produziam muitas ânforas. As ânforas eram uma espécie de garrafas, né, para se guardar o vinho. Que eles também eram grandes produtores de vinhos, e um outro produto importante era a metalurgia. Então, os fenícios se destacam nessas produções. Um outro detalhe importante, os fenícios ensinaram o mundo a escrever. Por quê? A ler e escrever e a somar. Por quê? Porque os fenícios eram grandes comerciantes. Sendo grandes comerciantes, eles precisavam de um controle rígido e prático, né, e eficiente para fazer o controle das suas mercadorias. Então, eles precisavam criar um sistema de registro. Então, decorre dessa necessidade o sistema de alfabeto, razoavelmente simples, 25 ou 30 caracteres, bem diferente dos egípcios, que tinham lá os seus hieróglifos, a escrita demótica, né? e os seus diferentes tipos de escrita. Os egípcios, os fenícios se tornaram conhecido e adaptado sucessivamente o seu alfabeto até o primeiro milênio antes de Cristo, em 22 caracteres. Foi assimilado pelos gregos e depois pelos romanos, que falavam e escreviam em latim, e aí nós vamos ter algumas adaptações até chegar no que a gente usa hoje. Se a gente olhar aqui esse modelinho aqui à esquerda, a gente vai ver a letra A, fenícia, a letra A do grego, a letra A do grego atual e a letra A do latino, que é a língua latina que nós usamos, né? O português, a língua portuguesa é de origem latina. Olha a semelhança, né? Semelhança entre elas. Então, a gente tem a origem aqui graças aos fenícios, tá? É a grande contribuição fenícia para nós hoje, brasileiros, está aqui com a contribuição dos fenícios. Aqui a gente tem algumas pesquisas, né, arqueológicas, moedas, que eles também usavam o sistema de moedas, as ânforas, né, os vasos onde colocavam-se tanto o azeite como o vinho, e uma plaquinha de argila com o registro da escrita fenícia, do alfabeto fenício. Muito bem, pessoal. Agora a gente vai fazer a reconexão e nós voltamos em 2 ou 3 minutos, tá? Assim que o professor mandar o link, vocês, por gentileza, fazem
vocês fazem o acesso, tá bom? Eu já mando para vocês o link já já. Até mais. Tá bom, professor. Até. Até.